Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como eu trago todo trimestre para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da Earnings Call e dos resultados da HBO Max fechando o ano de 2021. Então, vamos lá! E pessoal, só frisando para vocês, né, obviamente a Earnings Call não é da HBO Max, não é somente da Warner Media, e sim da AT&T como um todo, lembrando que a Warner Media ainda não foi desmembrada da AT&T. Eles falaram no decorrer da Earnings Call que eles esperam que isso aconteça no segundo semestre do ano de 2022. Aí os acionistas até questionaram, né, por que eles estão dando tanta certeza. Eles falaram que já está bem encaminhado ali com os órgãos regulatórios. Então, só explicando para vocês, porque claramente a Earnings Call não abordou muitos assuntos, porque é uma Earnings Call praticamente dividida em duas empresas diferentes. Se você assistir a Earnings Call, você entende perfeitamente por que eles estão tentando desmembrar a Warner Media, porque é como se duas empresas totalmente diferentes estivessem, né, sob o mesmo guarda-chuva. Eles falam de telefonia, aí a próxima pergunta vem sobre a HBO Max, aí a próxima pergunta vem sobre a Warner Media, então fica uma grande confusão, né, e acaba não tendo foco no que eles precisam ter foco na AT&T, que é justamente a parte de telefonia. E eu dei uma analisada em todas as últimas Earnings Call, né, como eu sempre faço para trazer o vídeo aqui para vocês, e eu fiz alguns gráficos para mostrar a evolução da HBO Max e por que os números são satisfatórios por um lado, mas não tão satisfatórios se você fizer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Então, só para mostrar para vocês, né, como que acontece essa Earnings Call, se você quiser consultar pelo menos, ó, basta você escrever AT&T Investor, ele vai aparecer aqui, ó, investors.att.com. Aí você entra aqui, ó, AT&T announces fourth quarter and full year 2021 results, né, os resultados, né, do último quarto e do acumulado do ano. Aí você entra aqui em Learn More, né, e você vai ter acesso às informações um pouco mais aprofundadas. Depois você pode olhar os gráficos que eles lançam, né, você pode olhar outras informações, mas eu queria primeiro mostrar para vocês aqui os números da Warner Media, né, ó, Warner Media. Eu vou até traduzir a página aqui, eu acho que fica uma tradução competente. Aí, ó, total global de assinantes HBO Max e HBO de 73,8 milhões, um aumento de 13,1 milhões ano a ano. Quer dizer que eles fecharam o ano passado, né, de 2020, na verdade, não o ano passado, eles fecharam 2020, 13,1 milhões de dólares a menos do que em 2021, então essa foi a evolução que a gente viu, né, nos números globais, né? Aqui eles estão falando dos números globais. E continuando com os números domésticos, né, ou seja, os números nos Estados Unidos, 46,8 milhões, um aumento de 5,3 milhões para o ano anterior. Aqui eles colocam o ARPU, né, que é o Average Revenue Per User, né, que é a receita média por usuário, né, digamos assim, de 11,15 dólares, isso lá nos Estados Unidos também. E é curioso que eles não revelam o ARPU, né, que seria esse average revenue, né, por usuário. Eles não revelam os números globais, porque claramente os números globais seriam bem decepcionantes para os acionistas. Então eles não revelam, por exemplo, que eles estão cobrando R$13 aqui no Brasil para muita gente, que daria em torno de 2,5 dólares, né, que é um número muito baixo e jogaria a média lá para baixo. Então eles revelam somente os números domésticos. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Eu não gosto muito das earnings calls da Warner Media, né, por dois motivos. Eu já falei um deles, né, porque você fica assistindo muito conteúdo sobre telefonia, que não importa nem um pouco, né, pra gente que é interessado nos serviços de streaming, nos filmes, nas séries. Você tem uma earnings call de 1 hora e cerca de 10 minutos você fala a respeito da HBO Max e os outros 50 minutos eles falam a respeito de sinal de telefonia, de não sei o que. Então não é uma earnings call muito interessante de assistir. E aí eles ainda escondem alguns números, não que eles escondem alguns números, mas cada earnings call eles revelam alguns números diferentes. Eles não têm aquele padrão de revelar número de assinantes, isso, uma lista de coisas que eles revelam em todas as reuniões, como algumas outras empresas fazem, né? E aqui eles dão sequência, né, mais uma porrada de coisas, que o que for adequado aqui para eu falar no vídeo eu vou falar para vocês. Mas primeiro eu vou trazer a evolução da HBO Max, né? Não só da HBO Max, como da HBO mais HBO Max. A gente tem que sempre lembrar isso, né? Eles somam os números das duas. Então a HBO já é uma empresa que existe há muito tempo e eles estão somando com os números do novo serviço de streaming que foi lançado no ano de 2020 em território americano e no ano de 2021 aqui na América Latina. Então se a gente pegar, ó, em 2016
né? Eles tinham cerca de 49 milhões, aqui vocês podem ver desde 2011, aí chegou em 2017 a 54 milhões. Vale lembrar que esses números não são 100% consolidados, né? Porque a Warner não revelava esses números antes da HBO Max começar, então eles não revelavam os números, mas de vez em quando eles soltavam algumas informações e eu pesquisei bastante, né, para chegar nesses números. Inclusive tem alguns sites aí que fizeram um compilado de todas as vezes que eles já deixaram vazar alguma informação a respeito da HBO. Então aqui, né, como era o auge do Game of Thrones, não é nada absurdo a gente imaginar que a HBO tinha 54 milhões de assinantes. Aí terminou Game of Thrones, obviamente, né? Algumas séries de grande sucesso terminaram, eles caíram para 50, para 43, né? E aí em 2020 a HBO Max foi lançada, eles subiram de 41 e agora para 46. Então a gente vê uma evolução, mas os números ainda não chegaram no patamar que a HBO tinha no auge de Game of Thrones, isso somando esses dois lados. E aí, se a gente analisar os últimos trimestres, esses são números 100% consolidados, são números que eu tirei todos, né, das earning calls, e os números que eu não coloquei aqui, né, antes do terceiro trimestre de 2020, é simplesmente porque eles não revelavam esses números ainda. Então a gente tem aqui o primeiro número que eles revelaram em território americano, foi de 38 milhões de assinantes, né, no terceiro trimestre de 2020, como vocês podem ver aqui. Aí subiu para 41, depois subiu para 44 já no comecinho de 2020, aí subiu para 47, finalmente caiu para 45, vocês se lembram que a HBO Max saiu de dentro da plataforma da Amazon, a HBO na verdade, não a HBO Max, então eles perderam alguns assinantes, né, perderam cerca de 5 milhões de assinantes, mas ganharam, né, por outro lado, então eles acabaram perdendo cerca de 2 milhões e finalmente, né, eles chegaram aqui a 46 milhões agora no último trimestre de 2021. Então se a gente olhar a evolução trimestre a trimestre, né, ó, a gente tem uma evolução de 3 milhões, depois mais uma de 3 milhões, mais uma de 3 milhões, depois uma queda de 1,8 e finalmente um aumento de 1,1. Então, desde o lançamento da HBO Max, a gente nunca viu um trimestre monstruoso, né? Que a gente vê um salto ali de 10 milhões, um salto de 12 milhões, como a gente já viu em alguns outros serviços, principalmente Disney Plus e Netflix. Então é o que eu tenho falado com bastante frequência aqui no canal, a HBO Max ainda não atingiu nem parte do seu potencial, porque ela ainda não começou a lançar grandes projetos exclusivos para a plataforma. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso no final do vídeo, e isso mostra porque os números, apesar de serem satisfatórios, não são tão grandes assim, né? Poderiam ter sido muito melhores nesse ano de 2021. Então, né, como eu mostrei para vocês, 3 milhões e agora 1,1. Não foi um trimestre sensacional em território americano, mas vamos dar uma olhadinha agora mundialmente, né? Mundialmente os resultados também foram satisfatórios, mas não foram de encher os olhos, né, digamos assim. A gente vê que lá no terceiro trimestre de 2020 também, né, a HBO Max mais a HBO tinham 57 milhões de assinantes, aí eles subiram para 61, ou seja, um aumento de um pouco mais de 3 milhões, aí foi para 64, finalmente 67, 69, aqui um aumento bem pequeno, né, ó, 67 para 69, e agora de 69 para 74. Então esse aumento foi o maior aumento até hoje, um aumento de pouco menos de 5 milhões de assinantes, porque aqui na verdade é 73,8, eu arredondei um pouquinho esse número aqui, mas com certeza foi um trimestre bastante positivo. E agora eu queria falar um pouquinho porque eu acho que esses números não são tão satisfatórios quanto eles poderiam ter sido, né? A Warner cresceu sim, a HBO Max cresceu nesse período, mas a gente não pode esquecer que eles fizeram talvez a estratégia mais agressiva que um serviço de streaming já fez, não só em termos de preço aqui na América Latina, como também em termos de lançamentos lá nos Estados Unidos. A Warner simplesmente pegou 19 filmes que eles teriam para ser lançados exclusivamente nos cinemas e jogaram todos eles dentro da HBO Max, sem cobrar nada mais por isso. E não só isso, eles lançaram também um plano que antigamente lá nos Estados Unidos a HBO Max só existia por $15, eles lançaram um plano por $10 e eles lançaram também um plano com 50% de desconto. Então eles reduziram o preço em território americano e não só isso, eles fizeram um lançamento, né, que claramente vocês sabem, muito agressivo aqui no Brasil,
com 50% de desconto, que muitas pessoas assinaram, né, por R$13,70, alguma coisa assim. Então foi uma estratégia muito agressiva nos dois sentidos, tanto em termos de preço quanto em termos de conteúdo, e mesmo assim a gente não viu um crescimento absurdo, né? Se a gente olhar o ano a ano aqui nos Estados Unidos, né, a gente não viu um salto muito grande, e se a gente olhar, né, o mundial, a gente também não viu um salto tão grande assim, se a gente considerar que chegou na América Latina por um preço muito barato. Então, como eu disse, eu acho que nos próximos anos essa estratégia vai ser vista como um grande fracasso, né, esses lançamentos simultâneos, muitas pessoas não gostaram. Os lançamentos do Disney Plus também não foram grandes sucessos, principalmente, né, os lançados através do Premier Access, né, os lançamentos simultâneos. Já deu para perceber que nenhum grande estúdio vai continuar a partir de agora. A Disney já falou, Premier Access não vai continuar acontecendo. A Warner já falou, os lançamentos simultâneos não vão acontecer. A Universal, né, teve bastante destaque nesse ano de 2021, justamente porque eles não fizeram lançamentos simultâneos com Peacock, eles tiveram uma janela um pouquinho menor, mas isso foi muito bem aceito pela indústria, e não só pela indústria, como também para os envolvidos, né? Os diretores, os atores gostaram bastante dessa proposta. E como sempre, eu decidi dar uma olhada nas ações da empresa, né, como as ações responderam a essa earnings call, e como de costume, né, quando os números não são tão positivos assim, a gente vê uma queda mais acentuada. Eu sei que as ações estão caindo, não precisam nem comentar aqui abaixo, e eu sei que todas as ações por lá estão caindo, né, basicamente todas as ações nos Estados Unidos estão em queda, principalmente as ações de entretenimento, mas as ações da AT&T caíram muito mais, então isso mostra que os números aí não foram tão bem recebidos assim. Então, se a gente entrar aqui nas ações da AT&T, eles tiveram uma queda de 8,42%, que é uma queda bastante acentuada novamente. Obviamente não se compara às quedas da Netflix de 25%, mas a gente tem que lembrar que a AT&T não é somente a Warner Media. Então, mesmo que os números tenham sido bem mal recebidos, a gente não vê uma queda tão acentuada assim, justamente porque tem muitos acionistas que estão interessados somente nos números da AT&T e não querem nem saber para os números que foram revelados da HBO Max, até porque ele vai ser desmembrado. Então a gente vê aqui, né, nos últimos 5 dias, no último dia a gente vê a queda aqui, né, de 26 para 24, não é uma queda tão acentuada assim, mas em termos percentuais é uma queda considerável, e a AT&T tem hoje um valor de mercado de 173 bilhões, que curiosamente, né, é um valor de mercado acima do valor de mercado da Netflix, pela primeira vez aí em alguns anos que a AT&T ultrapassa, né, ó, aqui a Netflix eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, 159 bilhões de valor de mercado, que é metade do valor de mercado que ela tinha em novembro. Eles estavam batendo ali quase 305 bilhões e agora está valendo 159, com mais uma queda acentuada, mas a gente vê aqui, ó, 3,7% positivo no After Hours, né? Ou seja, amanhã provavelmente a Netflix vai ter um dia positivo nas ações. Isso eu não sei se tem a ver, né, com os números que foram revelados pela HBO Max, que também não foram números tão satisfatórios assim, considerando o investimento gigantesco que eles fizeram em conteúdo e considerando as estratégias agressivas, como eu falei. E a gente vê, né, só para analisar as três grandes, a gente vê também a Disney aqui em queda, né, de 2,13%, com valor de mercado de 243 bilhões. Então a gente vê que todas as empresas de mídia, né, estão em queda, assim como muitas outras ações dos Estados Unidos também estão em queda por vários motivos que eu não vou entrar aqui no vídeo. Então aqui, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês que eles próprios, né, fizeram esses quadros, é que são muito pequenos, né, então eu decidi trazer os meus próprios quadros aqui para vocês darem uma olhada, mas como a gente pode ver, ó, aqui é bem fácil de vocês entenderem porque as reuniões são tão chatas, né, ó. Eles colocam aqui wireless, fiber e HBO Max, né, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Aí você tá analisando uma coisa aqui que não tem nada a ver com essa aqui, né, mas aqui a gente vê a evolução mais ou menos a mesma que eu trouxe para vocês, né, de 69,4 para 73,8, não chegou a 5 milhões, né, como eu falei para vocês, ficou um pouco abaixo dos 5 milhões, mas foi o melhor trimestre até agora. E aqui, né, também a gente voltou a ver uma evolução que a gente não estava vendo, né, no último trimestre, que a gente viu uma queda de 47 para 45. E aqui, deixa eu ver se eles trouxeram mais alguma informação. Aqui também, né, ó, Warner Media. Aqui o número global de 60,6 para 73,8. Esse número aqui é bastante positivo, né, se a gente ignorar
que eles lançaram na América Latina, se a gente ignorar alguns fatores bem relevantes, né? Porque eu acho que esse aumento de 13,2 seria um aumento muito positivo se fosse um ano normal. Eles já estão no mundo inteiro e mesmo assim a gente vê um crescimento, mas eles entraram em vários territórios e, como eu disse, com estratégias bastante agressivas. Então, eu não acho que tenha sido um número tão satisfatório. Eu até falei no último vídeo da Netflix que os números da HBO Max estavam sendo melhores do que os números da Netflix, mas não foram no final do ano, né? No acumulado do ano, eles acabaram não sendo melhores. Eu tinha expectativa que a Warner ia dar uma disparada neste último trimestre, mas não foi o que aconteceu. Então, eles acabaram perdendo para a Netflix em termos de crescimento, considerando que a Netflix já está disponível no mundo inteiro. A Netflix não está sendo lançada em novos territórios, né? Pelo menos não em larga escala como a HBO Max está sendo. Lançou em vários países da Europa, lançou na América Latina e mesmo assim o crescimento não foi tão acentuado. E aqui eles citam, né, alguns dos grandes destaques: Batman, House of the Dragon, Flash e a série dos Lakers, né, que eu também estou bem animado para assistir. Então tem uma informação que eu gostaria de ver só para finalizar aqui, que seria o ARPU geral, né, da HBO Max, não só nos Estados Unidos. O ARPU, né, só lembrando, é o lucro, né, a renda média ali por assinante. Então eu gostaria de ver qual é a média se a gente levar em consideração América Latina, Europa e Estados Unidos e levar em consideração agora todos esses planos, né, esses planos um pouquinho mais baratos, para a gente ter uma análise um pouquinho mais assertiva. Mas de qualquer forma, esses foram os números e eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa earnings call da HBO Max. Vocês acham que foi positiva ou não, né? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.